Meus amigos, Santa Cruz ganha com tranquilidade, 4-0, mas fica com a impressão que dava para ser mais, né? Vou falar um pouquinho desse jogo aí que teve gol do Galhardo, do Jael, do nosso camisa 10, o William e do Giovani, né? O 11 aí. Vou falar um pouquinho desse jogo, né? Vou dividir aqui em partes, a gente vai analisar os melhores momentos aqui, mas antes de mais nada, eu queria elogiar bastante a postura do time hoje, claro. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei analisando o grupo, eu coloquei a obrigação de Santa Cruz ganhar do Horizonte, tanto hoje no Arruda, como foi 4-0, como vai ser no jogo da volta, que eu acredito que é na segunda fase. Aí o Santa Cruz também tem essa obrigação. Mas só para a gente, antes de ver os melhores momentos, analisar como a Série D ela pode ser maluca em alguns momentos. O Santa Cruz ganha do 13 de 1-0, de 1-0, o América vai lá, joga com 13 e faz 4-0 no 13. Detalhe, o América empatou com esse Horizonte que o Santa Cruz goleou hoje por 4-0. Ou seja, o Santa Cruz ele precisa e deve pontuar nos jogos que tiver em casa, tá? Hoje achei um público ok. Eu falei que eu achava que ia ser acima dos 20, foi. Eu vi aqui no Twitter que saiu 27 mil, e aí não é de se esperar por menos, né? A capacidade é 30, faltou um pouquinho mais aí para chegar aos 30. Lembrando que o Arruda tem muita área aqui está em reforma. Não sei porque ali a área do escudo não foi totalmente liberada, porque está fechada desde o começo do ano. Mas aí a gente segue. Próximo jogo vai ser contra o Santa Cruz de Natal lá em Natal, mas a gente vai estar aqui analisando os melhores momentos e a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu que passei um perrengue hoje na fila, quando eu entrei, aconteceu o lance do pênalti e aí a gente vai estar analisando, né? O que é que eu pude perceber aí, ó? Hoje eu vi um time que se utilizou bastante das pontas. Como assim? Hoje, o Galhardo ele foi muito bem, tá? Fez o gol de pênalti, deu dois passos importantes. Eu fiz até uma breve análise da partida dele no Twitter. Ele não foi um cara que acabou com o jogo. Para mim, e aí tá o lance do gol, tá? O Jael, ele faz essa jogadaça, um lançamento que foi invertido do lado do campo esquerdo, foi para a lateral direito, o Israel conseguiu dominar, dominou aqui de peito, fez esse corte, e aí, pênalti claro para Santa Cruz. Galhardo vai fazer esse gol de pênalti aí. Mas a questão que fica é, Galhardo ele se movimentou bastante, tá? Olha o gol do Galhardo aí. Tranquilidade, deslocou o goleiro. E aí o Galhardo ele fez deu dois passos importantes e muita gente que eu tava vendo lá tava criticando porque a postura de Galhardo era um cara que vinha até o meio e distribuía a bola ou pro ponta, que era o Thiaguinho, ou pro Giovani. E aí, um dos recursos que o Santa se utilizou nesse jogo, né, era as saídas pelos extremos, né? Tanto o Giovani quanto o Thiaguinho, a gente viu que deu resultado, até porque os quatro gols, se eu não me engano, foi de jogadas trabalhadas pelas pontas, né? E aí o Santa Cruz foi lá, fez 1-0 aqui, deixa eu estar adiantando um pouquinho, eu vou colocar aqui o gol do Israel, tá? Teve essa finalização aí do Thiaguinho, e aí nesse lance aí, ó, olha a jogadaça do Israel, ele cortou e fez esse chute aí. Eu acredito que o goleiro também falhou, tá? Era uma bola totalmente defensável, mas o Horizonte, com todo respeito à equipe, não era uma equipe totalmente qualificada, né? Eu vou estar adiantando aqui porque o que interessa mesmo são os gols do Santa Cruz. E aí, ó, novamente, como eu falei, Santa Cruz explorando as jogadas. Pronto. A gente percebe aqui o quê? Olha onde Galhardo tá, o posicionamento de Galhardo. Galhardo ele veio para o meio campo para puxar a marcação, gerar um espaço onde os pontas, tanto o Giovani como o Thiaguinho, estavam tendo liberdade. E aí foi o lance do gol, terceiro gol do Santa Cruz, né? Que o Thiaguinho deu essa assistência aí, ó, novamente. O nosso 10 teve a felicidade, ao invés de chutar de primeira, dominou. E aí o goleiro passou direto, não tinha como mais recuperar. E aí fez o terceiro gol com tranquilidade. Agora eu vou botar aqui o quarto gol para a gente dar uma breve analisada aqui. Foi o gol do 11, né? O Giovani. Mesma situação. Jogada pela lateral do Thiaguinho. O Thiaguinho cortou, ajeitou para o 11, que com tranquilidade dominou, tirou do goleiro e fez o quarto gol do Santa Cruz, o gol da vitória, né? Vamos falar aqui o que eu achei. Vamos dizer assim, de um por um. Felipe Alves, seguro como sempre, pouco foi acionado.
Teve um lance ali no segundo tempo que saiu com os pés, né? Que ele era conhecido como Homem Gelo quando veio para cá. Muita gente ficou falando, não, esse goleiro quando chegar vai dar muito medo, porque ele é um cara que vai deixar o torcedor com o coração na mão, que ele pega, sai jogando. Ele hoje teve isso, mas foi por questão de precisava, senão o Santa Cruz ia sofrer um risco grande. Ele fez isso, fez com uma boa segurança. Rodrigues fez uma boa partida, tá? A zaga impecável, até porque também pouco utilizada, mas um ponto muito positivo para o Matheus Vinícius. O Matheus Vinícius, que desde o Pernambucano ele vem se mostrando ser um zagueiro muito regular e hoje não foi diferente, tá? O lado que ele estava ali marcando pouco se criou chances. E teve até um lance que o 9 do Horizonte, tá? Que é um cara a se observar no campeonato, porque ele é um cara bom, tá? Não estou dizendo que Santa Cruz tem que contratar, mas analisando as opções que a gente tem no banco. Um tanque da vida que não jogou hoje. Esse 9 do Horizonte, ele demonstrou ter uma certa qualidade. Ele foi o único, na verdade, que tentou alguma coisa. E o Matheus, numa jogada dessa do 9, chegou tirando que todo mundo lá elogiou bastante. Israel, impecável, como sempre. O Gabriel Galhardo, mais uma vez, se mostrando ser um cara que sabe organizar ali o meu campo. O Balotelli, impecável hoje ali no quesito marcação. O William, camisa 10. Para mim, Matheus Melo é banco e João Pedro é banco na frente dele, tá? A não ser que Santa Cruz venha e banque um super 10 aí, e aí o William perca a posição. No mais, ele vai ser titular absoluto. Giovani jogou muito bem. Tiaguinho, hoje, ao contrário das outras partidas que a gente falou bastante, né? Depois que o Tiaguinho foi comprado, ele caiu de rendimento. Hoje se mostrou um Tiaguinho que, apesar de não ser o Tiaguinho, logo do começo do ano, que estava fazendo muito gol, ele tentou bastante, tá? Eu penso num jogador que nessa partida eu vi que estava com vontade de fazer o gol. Felizmente não saiu. Acredito que até o técnico queria que ele fizesse o gol, porque ele tirou ali, mexeu no ataque todo e deixou o Thiaguinho. Mas infelizmente hoje não foi o dia. Galhardo para mim foi uma partida boa. E é isso, né? Santa Cruz agora vai jogar contra o América. América não, desculpa. Santa Cruz de Natal, lá em Natal. E vai ter essa semana aí de preparação. Amanhã acredito que seja folga pro elenco. Mas a partir da terça, Santa Cruz volta às atividades. E acredito que vai ser um jogo tranquilo também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa semana. Mas sobre o jogo de hoje é isso. Valeu, falou. Se inscreve no canal. Tô com a meta aí de chegar a 100 inscritos, tá? Quando chegar a 100 inscritos, eu vou começar a fazer algumas lives para a gente conversar um pouquinho mais. No mais, é isso. Curte, se inscreve, compartilha para aquele teu amigo tricolor. Santa Cruz ganhou hoje com facilidade. E é isso. Até a próxima, pessoal.